naquele tempo de incerteza, não sabíamos Covid era o que íamos fazer. Logo, você que me diz, olha, é assim, nesse tempo de incerteza, cada um vai ficar na mãe dele. Eu estou indo para Banza Congo, você pode ir para o sonho. Saudações, caros internautas, é mais um Gila Podcast com Kenneth Muxissoi. Hoje, a exemplo da edição passada, temos um convidado especialíssimo. Especial porque são daquelas pessoas que, por ousadia própria, tornaram-se no que são. Pessoas respeitáveis, pessoas consideradas e pessoas que inspiram. Jovens, mas jovens que acreditaram no sonho e tornaram não possível. Estamos a falar nada mais, nada menos com um jovem empreendedor, mas grande empreendedor, em vez de um empresário, né? Que é o jovem Soslaio. Seja bem-vindo ao Gila Podcast. Antes de mais nada, queria agradecer, acredito eu, quando me convidaram para aqui, para esse lindo programa que é sonho de todos que vivem no sonho estarem aqui nessa mesa, nessa sala tão bonita. Obrigado. Não esperava mesmo do convite. Foi uma situação tipo assustadora. Eu disse, por quê? Me convidaram? Eu. Não, porque faz acontecer. Porque eu faço acontecer, isso também eu sei. Eu sei. As pessoas podem não vir falar, mas sabem que nós fizemos acontecer e vamos continuar a fazer acontecer. Então, desde mais nada, eu quero mesmo agradecer pelo convite, pela coragem de terem me convidado. Bom, quando diz coragem, não sei, mas é só para dizer que todos aqueles que cá chegam é porque são pessoas respeitáveis, ou seja, são pessoas que fazem acontecer, marcam uma diferença. E tu és dessas pessoas, e por isso é que foi por nós escolhido para estar aqui. Yeah. Muito obrigado. Quase que me deixas mesmo sem graça. E me senti especial. Obrigado por me fazerem sentir especial, porque isso é sonho de qualquer filho nativo brilhar na sua própria terra. Porque até tem um ditado que diz, né, santos de casa não fazem milagre. Eu sou muito contra isso. Para mim, o santo de casa pode me fazer milagre desde que planeia bem e faça bem o seu trabalho e o sucesso acontece. Vou te contar um segredo. Um dos grandes desafios meus era meter uma coisa que nasceu, criou-se aqui no sonho e dar certo a partir do sonho. Okay. Quer dizer, criar uma sede de uma empresa próspera a partir ter do origem sonho. daqui do sonho. Então, eu não sou caso que ocupe esse caso. Então, aquilo que as pessoas acham que não dá certo, nós fizemos para que dê certo. Vamos chegar lá. Exato. Bom, no nosso programa, deixe já dizer que é comum nós perguntarmos o nome do BI. Porque Soslaio, se calhar, somos nós é que conhecemos. Mas gostaríamos de saber quem é, na verdade, Soslaio. Eu chamo-me Soslaio Eduardo de Vemaquione, esse é o meu nome completo. Tenho 38 anos, Certo. feliz ou infelizmente tenho a minha idade. Tudo é real. Certo. O meu nome é real, a minha idade é real. Tenho 2 filhos, Ok. sou solteiro, bem solteiro. Mas bem solteiro diz muita coisa. Quer dizer, eu vou perguntar, se é bem solteiro, significa dizer que tem filhos, mas não vive com a mãe dos filhos. Tenho filho, não vivo com a mãe dos filhos. Tenho 2 filhos, cada um com a sua mãe. Né? Epa. 2 filhos. Epa, isso aqui traz pano para muita manga. Exato. Mas por quê? Eu vou me perguntar. Em situações, porque eu sempre aconselho as pessoas, quando tiverem no relacionamento, quando não der certo, convém conversarem e
separar cada um seguir o seu caminho, para que não surja dissabores e mágoas e outras situações. Não és muito a favor de que as relações, as pessoas devem preservar o lado dos filhos, porque sempre que há uma separação, quase que tem a separação dos filhos. Olha, eu aprendi isso com um músico. Eu aprendi isso com o artista Yuri da Cunha. Okay. Eu, Soslaio, Kione, irei de trocar de relacionamento sempre que for necessário. Pela minha felicidade, eu troco. Sério? Eu sou uma pessoa que não tenho medo de recomeçar. Não Ok. tenho medo de recomeçar. Ok. Em tudo eu nunca tive medo de recomeçar. Tanto no empreendedorismo, tanto na relação. Podemos recomeçar e alinhar bem as coisas e dar certo. Mas o que é que tu valoriza mais numa relação? Porque quem se separa 2 ou 3 ou mais vezes é porque está à procura de uma coisa. O que é que tu valoriza mais numa relação? O que eu valorizo mais na relação, primeira coisa é o respeito. O respeito. Porque ser só boa não é suficiente para manter um relacionamento. É preciso juntar vários fatores para que o relacionamento dê certo. A relação tem a solidez. Né? Tem a solidez, exato. Então, há aquelas mulheres que dizem, eu sou bonita, eu sou isso, para mim não é... E nós temos muitas aqui. Não é, como é que eu posso dizer? Não é uma garantia para manter um relacionamento. Exato. Não basta ser bonita. Não basta, sim. Ok. Então, bom, essa aqui é uma parte que a gente faz em relação a aquilo que é a vida particular de Soslaio, mas é normal para conversas. Isso aqui não é uma entrevista, é uma conversa. Exato. Porque, se calhar, N vezes vamos tentar entrar na vida pessoal. Não é também o nosso interesse, mas numa conversa essas coisas acontecem. Mas, na verdade, o nosso interesse mesmo é mesmo saber de Soslaio. Mas como é que o Soslaio, menino da terra, onde se diz que os santos da terra não fazem milagre, tu tens um sonho e torna esse sonho numa realidade. Como é que surge a Kyopupa? Olha, a Kyopupa é uma empresa que surgiu de uma forma... eu, a princípio, trabalhava numa empresa que faz os mesmos serviços que a Kyopupa faz hoje. Okay. Vou te contar um segredo. Eu fui despedido. Quando fui despedido, peguei o dinheiro do fim do contrato. Na altura eram 700 mil kwanzas. Peguei no dinheiro, tentei fazer algum negócio. Acho que comprei leite para ir vender na fronteira do Louvre. Okay. Consegui vender a primeira vez, depois dei conta que não era aquilo que você queria fazer. Eu queria. Então consegui recuperar o dinheiro investido e na altura naquele momento que o dólar mesmo estava difícil. Peguei umas notas, me motivei, mas fiz o balanço do negócio, não era muito viável. Eu podia muito bem me emocionar e continuar, mas eu tive que refazer o meu plano de negócio e vi que não era o caminho certo, para seguir. E sendo assim, depois tinha um amigo Heitor, trabalhando no BPC. Ele me falou... E ele também me foge. Até agora o Heitor não está ele me falou, como é? Você como trabalhava numa empresa, eu era tipo o líder da tal empresa, né? Nessa área de desinfestação. Falou comigo lá, tem um meu primo, tem toda a documentação, que tal? Criamos uma empresa, trabalhamos com os documentos dele, depois começamos a lançar. A empresa chamava-se Drenos. Ok. Pois ali eu aceitei, falamos com o primo, começamos a fazer. Não sei se era por falta de confiança ou por não acreditar muito. O Nelim fazia, né? O Heitor fazia
a parte administrativa, eu fazia a parte técnica. Num belo dia ele mandou uma mensagem: mano, convém você continuar, eu já não vou dar para frente. Mas a pessoa que te convida E para aí uma depois ele parceria, é que sai. sai. Ele é que sai. Pô. Então eu falei: mano, que mesmo isso é, tenho certeza que é isso que quer já. É isso. Eu ali não desisti, mas fiquei mesmo para baixo. Ok. Eu disse: não vou desistir, continuar a fazer. Depois parei, falei com um amigo na altura, o Tomás. Falei com ele: olha, Tomás, porra, eu estou com essa situação, mas eu sinto que eu posso dar muito de mim. Mas é uma empresa que tem registrado em nome de uma outra pessoa. Você trabalhar para o outro colher os louros. Lá fui criar a Kiopupa. Surgiu, até o Tomás começou a me instigar. Falava lá: Kiopupa significa pomadeiro. Pomadeiro é tipo um sítio onde bebem. Ok. Começou a me instigar. Eu disse: não, é possível, isso dá certo. Mas disse: não, você ficava mesmo só com uma marca e começava a fazer até as pessoas conhecer, vai dar muito trabalho. Eu disse: não, Tomás, eu vou conseguir. Lhe falei: Tomás, eu vou conseguir. E lá começamos a fazer uma publicidade assim, agressiva. As pessoas começaram a perguntar: mas Kiopupa é o que é? É o que é isso? E eu mesmo vou perguntar o que é isso. Vou já responder, vamos chegar lá. Então, olha, posso dizer primeiro o que significa Kiopupa para nos... Tanto faz. É assim, Kiopupa foi uma coisa que foi criado em 3 minutos. Eu fui com o meu sócio, e meu irmão, que me segue, é meu colega. Ok. E fomos aí num como é que é? No guichê? Nesse guichê daqui do movimento, como que chama aquilo? Nosso centro. Certo. Posto lá, nós fomos com uma ideia do nome, mas não tínhamos aquela experiência que às vezes não vai passar e tudo mais. E nos falaram para ter 3 minutos para vocês pensarem no nome. Deus me olhou. A minha ideia, queria, como uma empresa de desinfestação, tinha que ligar qualquer coisa que tenha a ver com vida de mosquito, qualquer coisa. Então, ali disse: olha, eu quero qualquer coisa que entra a pupa. Mas qualquer coisa, mas tem que entrar a pupa. Glaucio me olhou, me disse assim: então vamos meter Kiopupa. O Kio é de Kione? De Kione. Ok. E depois eu juntei, disse Kiopupa, talvez Pupa em Kikongo pode ser agilidade. Okay. Então ficou associado Kione ágil. Okay. Mas a intenção de criar Kiopupa era para meter Pupa. Pupa é a terceira fase da vida do mosquito. Primeiro que é o estado oval, larval, depois que é o estado de pupa. Ok. Então metemos pupa. Também as pessoas que estudaram. Exato. Então é aí onde surgiu o que é o pupa. E depois começamos a trabalhar, mas foi um momento difícil. Logo que nós começamos a trabalhar, conseguimos qualquer coisa, depois surge a Covid-19. Nós a vi já de Luanda, eu até estigo ele hoje, isso até hoje. Chegamos aí no desvio da Barra. Eu já com a intenção, vamos no sonho, depois desse barulho, né? Naquele tempo de incerteza, não sabíamos Covid era o que íamos fazer. Lá o Glaucio que me diz: olha, é assim, nesse tempo de incerteza, cada um vai ficar na mãe dele. Eu estou aí para Baza Congo, você pode ir para o sonho. Eu disse ao Glaucio: então nós temos um combino para nós ir, pensamos, tá bom. Eu fiquei meio triste, mas não baixei, levantei, pronto, e cheguei no sonho, comecei a desabafar. Né? Tem um amigo também, Hortêncio Sabino, e ele disse: olha, a minha ideia é assim, assim. Lhe falei: quero fazer tipo uma ação solidária nessa altura da Covid, fazer coisas de graça, mas queria ter uma visibilidade. Disse: olha, conheço alguém na TPA, posso falar com ele? Fomos na mesma noite, fomos falar com a pessoa da TPA. Lá falamos e fizemos um programa para fazer desinfecções em sítios públicos no período de 15 dias, sem
retorno. Sem contrapartida nenhuma. Sem custo, fins lucrativos. Ok. Tivemos que contratar 25 pessoas para fazer ação social. Opa. Tivemos que colocar o nosso dia contratar 25 pessoas, ver só como Deus é bom. Essas 25 pessoas, jamais o contrato deles acabou. Depois, Continuam a fazer parte daquele povo. continuam até agora. Sim, senhor. E continuam até agora. Então, contratamos a pessoa, vimos a primeira vez, passaram, fizeram aí uma filmagem, passou na televisão, aí começaram a me ligar. Aí o Glaucio também viu, via vossa imagem na televisão. Aí Ele que foi para a mãe dele. yeah. Agora, viu logo, olha, estou a vir para aí, não, pode viver, eu ali. Fizemos mais a força e começamos a fazer. E depois daquilo, as empresas começaram a nos solicitar. Olha, te confesso que nós não estávamos a aguentar a demanda. Não estavam preparados para a demanda. Não estávamos preparados. Nós fizemos uma cena, não era porque vamos fazer isso, era para ter qualquer retorno de cliente. Mas tivemos um retorno de cliente que nós não esperávamos. Ok, Deus é bom. E ali foi. Por via de uma ação solidária. Sim. Nós somos hoje. É assim, as coisas de Deus são assim, né? Yeah. Muitos de nós não acreditamos, mas é assim mesmo. Quando a gente mesmo espera, Deus manda a bênção. Começamos a lutar por isso e depois começamos a fazer aquela luta. A luta de qualquer empresário aqui no Sonho é fazer qualquer coisa na base do ano. Ok. Lá eu não conseguia mesmo por muito tempo. E depois surgiu uma oportunidade de fazer um serviço dentro da base. Era esse jovem que não tinha carro. Era esse jovem que tinha que alugar um carro para poder fazer o trabalho. Nós não precisávamos ter dinheiro para poder investir. Nós precisávamos só tínhamos coragem de querer fazer e acontecer. Ali eu, na altura, conversava, a pessoa com quem eu mais conversava era o Tomás. Né? Ele disse, olha Tomás, eu tenho uma oportunidade assim, de fazer um serviço dentro da base, quero alugar a tua carrinha. Eu me lembro que é uma Hilux cinzenta, não sei se ainda existe, é uma Hilux cinzenta. Ele me disse, olha, achas que eu vou te alugar carro? Toma, vai, deu uma turista. Lá fui, fiz, depois de estar tudo, devolvi o carro, abaixei sempre e devolvemos o carro. Ele pediu lá, muito obrigado. E aí começou o nosso grande sucesso. Consegues entrar dentro da base. E começamos a fazer já aquela situação. Lá a Covid abre, cerca, fecha cerca, abre cerca. Começamos aquele jogo. E ficamos nós só a fazer de favor. E os polícias, os nossos credenciais eram permitidos a passar por aí. E começamos a ver aquela cidade vazia. Que só vocês é que circulam na cidade porque estão a fazer uma ação social. E a uma ação social é essa que nos deu essa visibilidade. Até hoje, tem momentos reservados para ações sociais? Ou só foi só naquele período em que a Covid estava no auge, se fosse assim que podemos dizer? Continuar a ter ações reservadas, ações sociais, para além daquilo que é o budget da empresa? Por exemplo, vou dizer uma coisa. Nós somos os patrocinadores oficiais do concurso Miss Garota. Certo. Só para teres ideia, todos os anos tem um concurso na qual a Miss tem um prêmio que é estipulado pela Ocupa. Okay. Que demos esse prêmio. Para além do prêmio, temos um estágio profissional de 1 ano. Caso ela né, tenha aproveitamento, nós fizemos um contrato definitivo. Mas agora eu estou a perguntar, pelo menos estamos numa fase em que se fala muito da cólera. Sim. E sois uma empresa de desinfestação. Exato. Né? A minha pergunta é, ainda tem reservado momentos para fazer trabalhos ligados à solidariedade, ou seja, desinfetar zonas, limpar zonas por causa da cólera, sem que não haja contrapartida? Nesse preciso momento, isso aconteceu num momento que nós acabamos de celebrar um contrato com a Administração Municipal para a gestão do resíduo dentro da cidade. Nós temos evitado o esforço, mesmo não havendo pagamentos, e fazer do melhor para que essa atividade decorra bem. Porque a nossa intenção também é fazer uma ação social nisso, mas ainda
se calhar não ainda não agendaram, né? Está em carteira, mas só ainda não começamos ou ainda não divulgamos. Sim, quer dizer, faço essa pergunta porque eu digo sempre, as boas ações Exato. devem ser, não direi permanente, mas tem que continuar sempre. Continua. Se a Ocupa começa por uma ação solidária, Sim. no momento em que estamos a viver uma situação difícil de saúde pública, eu acho que seria também bom, não estou aqui a pedir que façam, mas seria bom, se, nesse momento em que se fala muito da cólera e o sonho, também já temos casos, seria bom se vocês também pudessem estender a mão para fazer uma ação solidária. E me convidarem também vou lá para... Com certeza, com certeza. E eu aproveito fazer esse anúncio aqui, já agora num curto espaço de tempo, nós vamos anunciar uma campanha de limpeza na nossa cidade, certo. porque é importante que nós todos participemos na limpeza mesmo dos nossos... Porque nós temos que saber cólera é o quê? O que causa cólera? Então, falta de sanidade. Então nós todos podemos participar no saneamento do nosso município. É verdade. Exato. Eu acho que vai ter aderência. Sim, mas esse é um caso à parte. Então, a Ocupa que nós temos hoje surge como surgiu. Hoje é um filho do Soio, do Zaire, da Angola, mas já com ramos internacionais. Exato. Feliz ou infelizmente, antes da eleição do novo presidente, o Daniel Chapo, nós já estávamos em Moçambique. Por causa dos pequenos conflitos que eles tiveram entre eles, irmãos, então tivemos que abrandar um bocado. Mas nós estamos lá e vamos continuar a investir em Moçambique. Hoje, uma ideia que começou pequena e tornou-se grande. Se tiver que falar em números, quantos trabalhadores tem aqui o povo? Olha, aqui localmente no Soio nós estamos com 155 trabalhadores direitos. Efetivos? Direitos, exato. Opa! Exato. É muita gente. É muita gente. Se calcularmos 155 vezes 5, que é o agregado familiar que nós temos... Estamos a falar 25, 2, 25, 7, 2. É muita gente. 700 e tal pessoas. Quer dizer, vocês estão a dar de comer mais de 700 e tal pessoas. Parabéns. Por que eu enalteço isso? Porque só até a ideia de criar uma empresa custa tanto. Exato. Seguir com essa ideia e hoje ter o número de trabalhadores que tem, isso não é para qualquer um. Não. Isso não é para qualquer um. Isso é algo que nós, os filhos dessa terra, devemos nos sentir orgulhosos. Exato. Porque eu sinto que se calhar nós olhamos mais para as grandes empresas, as multinacionais que estão da nossa base do Quana, né? Estamos a falar já da Exesso, não sei mais quanto e tudo mais. Se que prestamos menos atenção a esses, que é o vosso caso, né? Só aqui a nível do Sul, vocês dão de comer aproximadamente 700 a 800 pessoas. Exato. Sabe, e tens noção da responsabilidade que tem em continuar a dar de comer essa gente? Tem, porque quando eu acompanho a minha equipa comercial, às vezes falo para algumas pessoas que são daqui do Soio, que às vezes não dão negócio para as empresas daqui do Soio. Nós temos sofrido muito. E essa é uma situação. Né? Isso é que eu falo. Você dando negócio para mim, você vai dar comida até na tua própria família, porque aquilo você não está de dar de comida para mim. Vai dar aquelas 700 e tal pessoas que estão a comer por nossa via, porque os nossos colaboradores têm família, têm primo que dependem desse salário. Então, se você às vezes quiser, vou te contar uma história. Tem um amigo meu que queria pedir emprego para a prima dele. Sabe, ele falou o quê? Meu amigo, você está numa área que você podia me dar trabalho. Se você me dar trabalho, eu vou conseguir empregar mais pessoas. Certo. Falei na brincadeira, ele conseguiu me dar trabalho, depois passou, me ligou e disse:
tens mesmo razão, olha, manda só esse documento e aquele deu-me trabalho. E hoje a prima dele trabalha comigo. Opa. E mais prima do fulano e do ciclano, estamos a trabalhar. Então, nós às vezes, a coisa que nós temos que pensar, ao dar alguma coisa no próximo, nem sempre às vezes aquilo vai devolver para ti. Mas se calhar às vezes... Pode ser aqui tá, os seus netos, exato, né? Pode não ser hoje, mas então, seus netos... tem que ter essa paciência. Nós temos que nos ajudar. Só nos ajudar é que conseguimos chegar distante. Não adianta termos rivalidade entre as pessoas. Acho que isso não nos leva a lado nenhum. Porque se nós estarmos unidos e firmes, nós conseguimos. É verdade. Mas o trabalhar no sonho concretamente, empreender no sonho, não é nada fácil. Né? Não é fácil. Quem começa como começou e hoje se tornou grande, é porque tiveste que amarrar o cinto, tiveste que deixar alguns caminhos. Se tivesse que falar da tua vida, o que é que tu dirias concretamente? Quais foram as fases mais difíceis no começo desse negócio? Que hoje já prosperou. No começo desse negócio, eu quando comecei a empreender nessa área, no sonho tinha aquele tabu. Okay. Que desinfestação é que é matar barata é rato. Me chamavam mata barata. É o que a gente sabe, né? É o que a gente sabe. É o que a gente pensa. Tinham sempre aquela que fala, não, eu sei que matam barata, eu sei que matam rato. Me chamavam isso, mata barata, mata rato. E hoje as pessoas conseguem dar mais valor a esse trabalho. Só por causa do matar é que evita que as pessoas apanhem outras doenças. Quer dizer, nem sequer tínhamos noção do que é isso de desinfestação. Não tinha, exato. Agora hoje o serviço é mais valorizado, certo. A procura é maior e dou graças a Deus todos os meses nós temos serviço sempre para fazer, temos dinheiro para pagar os colaboradores. Então essa é a nossa maior luta, todos os dias realizar sonhos das pessoas. É verdade. Exato. E não são poucas pessoas. Não são poucas pessoas. E estamos com tendência de crescermos, né? Porque estamos a criar novos departamentos, porque nós deixamos de ser só que ocupa, agora estamos a transformar que ocupa como um grupo. E tem grupo que ocupa. O grupo que ocupa, porque na que ocupa tem a que eu constrói, tem a que eu transitário, tem a Humanos também. E tem mais uma empresa de segurança, são 4 empresas. Mas se alguém olhar para a que ocupa, o que é que diferencia a que ocupa das outras empresas que existem no município? Você também pergunto que fazem o mesmo que vocês fazem. Onde é que está o vosso segredo? Onde é que está a diferença? O segredo está no comprometimento. Nós somos uma empresa bastante comprometida. Eu louvo e agradeço cada um dos colaboradores que nós temos. Nós conseguimos passar uma mensagem, as pessoas acatar as mensagens. No meio de 9, de 10, pode ter um que não vai acatar, mas eu me foco nos 9 que acataram. Nunca vou me desmotivar por causa de uma pessoa que não acatou. Acabo, às vezes, desmotivar os 9 que acataram. Então, nós somos uma empresa muito comprometida, isso é que nos faz diferente. Muito bom. Exato. Hoje sente que a que ocupa ainda pode crescer mais do que está agora, né? Com certeza, nós vamos crescer mais, vamos crescer mais. Quando tu olhas para um horizonte temporal, o que é que poderá vir a ser a que ocupa nos próximos anos? O que é que tu sonhas concretamente? Imagina, nós somos que ocupa, que começamos na casa da minha tia. Mas tivemos que pagar renda. Minha tia, mas tivemos que pagar renda. Porque ela pediu ou porque vocês queriam? Não, era justo ocupar a casa da tua tia e pagar, porque minha tia também tem filhos dela. Temos que pagar, independentemente de ser minha tia, mas eu vou ter que pagar renda. Já tivemos algumas situações que ficamos 8 meses sem lhe pagar. Disse minha tia, me entende só um dia para te pagar. Me entende só, estamos aqui e conseguimos avançar pagamentos a ela sem antes usarmos, mesmo de um ano, avançamos, ela fica tranquila. E nós reabilitamos aquilo sem medir esforço. Porque eu sei que a minha tia que esteve comigo quando eu estava a precisar. Tivemos que dar um toque na casa, mudar o teto e meter aquilo mil maravilha. Agora, como Deus não dorme,
os que trabalham muito, Deus também dá, conseguimos comprar um edifício que está depois da construção, da último sonho. Ok. O que está a fazer obra, onde é que vai ser a nossa sede do grupo. Epa. Isso aqui, isso não é para qualquer um. Não é. É só para quem tem coragem, força, dedicação para poder trabalhar. Certo. Exato. Epa, vale a pena investir. Não, vale a pena. Essa história é resiliente. Exato. Isso porque isso até faz-me espécie ouvir isso, não no sentido de que é uma história, isso é uma história de vida, mas cheia de coisas emocionais, né? Porque às vezes nós desistimos apenas no começo. Isso é verdade. Yeah? Nós desistimos apenas no começo de uma trilha que nós traçamos, mas se encontramos dificuldades, isso aqui não é para mim. Isso não é para mim. E ouvindo aqui a tua história de vida, a história da empresa que ocupa, só me resta dizer, vale a pena continuar. Não, vale a pena continuar. Eu tive vários desafios da vida. Eu fui uma pessoa que a minha mãe queria me ver, talvez, no outro ramo. Minha mãe queria me ver como um funcionário público. Okay. Minha mãe queria... Nós tínhamos facilidade de ser polícia porque meu pai foi muitos anos comandante de vários municípios aqui no Zaire. Então temos facilidade de ser polícia. Serem incorporados à polícia. Mas nunca foi esse o teu sonho também? Nunca foi o meu sonho. Nunca. Disse na minha mãe. Eu fiquei 2 meses sem falar com a minha mãe porque eu decidi que tinha que empreender. Minha mãe disse que no estado você nunca vai faltar salário. No estado é fixe. Eu disse, mãe, não sei, mas isso não me inspira. Não te inspira. Eu tenho que fazer coisas que me inspiram. Hoje eu sou o maior orgulho da minha mãe. Hoje sou o maior orgulho da minha mãe. Não tem como não ser, né? Porque quem olha para ti, e do pouco que eu conheço da sua pessoa, é mesmo motivo para se orgulhar, né? Porque eu acho que és uma pessoa muito resiliente. Acredita muito também naquilo que tu fazes. Porque a energia que tu transmites é positiva nas coisas que tu fazes. Então acho que a mãe só tem que se orgulhar mesmo. E nós também. Eu agradeço. Eu acho que é esse tipo de jovem que nós queremos. Exato. Embora temos que reconhecer que há muita coisa difícil. Não é fácil enverdar para o mundo que vocês enverdaram. Mas se tivermos foco, determinação, é possível. E tu és um exemplo. É claro, é possível. Imagina só. Eu sou exemplo. Eu sou um jovem empreendedor. Não espero as pessoas dizerem. Eu sei que eu consigo e gosto de insistir nas coisas que eu faço. Sou bastante resiliente. E imagina que eu sou uma pessoa que comecei a empreender. Desde que eu comecei a empreender até agora, nunca tive um financiamento bancário. Bom, mas foi possível fazer. Esse é um outro lado que eu queria ouvir de si. Exato. Mas estando num mercado que primeiro é agressivo. Exato. Só resistem e persistem os persistentes, né? Exato. Sem uma possibilidade de ter um financiamento. Como é que a Ocupa consegue pagar os fornecedores, os trabalhadores, os impostos e tudo mais? Na verdade, eu aconselho sempre a todo mundo. As pessoas, ao fazerem ou investirem em qualquer coisa, as pessoas têm que ser leais e sinceros com as pessoas. Negocia a termo com o fornecedor e tudo mais. Eu, se tenho um fornecedor, eu não preciso lhe mentir que me dá isso, eu vou te pagar no dia X, sabes que você não terá esse dinheiro. Okay. Então negocia a termo com o fornecedor. Então, é o que me levou até aqui. Tu encontra facilidade de negociar com eu vou te falar uma coisa, eu sou bom em negociar. Okay. Eu consigo mesmo negociar e convencer as pessoas. Eu, quando vou falar com as pessoas, olham para mim e encontram
seriedade no meu rosto. Ok. Embora que algumas pessoas já me chamam de aventureiro, já me chamaram nome nessa vida. Ok. E eu sou Mas é aventureiro porque as pessoas não levam sério. Não, muita gente já me falou que isso aqui é aventura, não vai conseguir, não vai lá nenhum. Ok. Já ouvi muito isso. Mas hoje, provei ao contrário, eu queria mostrar às pessoas, não é gritando que eu sou isso. Fui mostrando às pessoas com trabalho e dedicação, que é possível. Isso que vocês falam não é verdade. Mesmo a minha mãe foi uma das pessoas que menos acreditou em mim, que eu enverdasse para isso. Que esse empreendedorismo Yeah. fosse dar o que tens hoje. Exato. Eu me lembro como se fosse hoje, a primeira vez que eu fiz um passe de serviço, mostrei na minha mãe, olha o passe da minha empresa. Minha mãe me olhou, me falou que como que há de. Yeah. Eu disse, tá fixe. Eu ficava às vezes, chorava. Okay. Num canto chorava, porque mas depois... não encontravas aquele apoio apoio que você precisava. Mas hoje, vou dizer uma coisa, eu agradeço muito a minha mãe. Porque também isso fez com que você lutasse que me desse mais força. Tipo, há situações que eu falo nas pessoas, quando as pessoas te mandam para baixo, vocês não forem embaixo, tens que fazer o diferente, ele prova que aquilo é possível. Eu não vou lamentar, não vai resolver nada. Então trabalha, depois prova a pessoa que não era aquilo que você estava a pensar. E eu só agradeço muito a minha mãe. Porque se não fosse aquilo, a minha mãe também estaria relaxado, se calhar. É verdade. Mas tudo que eu queria é um dia honrar a minha mãe. E hoje falo com orgulho. Falo com orgulho. Ela até quando fala de mim, fala meu filho. Tá vendo? Meu filho. Disse a minha mãe. Mas uma vez lhe fiz recordar isso, a minha mãe se pôs a chorar. Eu não gosto de falar disso. Não faz. Exato. Mas isso é próprio, mãe. Mas obrigado por naquele momento você agir assim comigo. Porque se não agisse assim, eu não teria força de chegar onde eu cheguei. Mas onde eu estou. Eu sei que eu queria também aqui ter aqui o seu ponto de vista sobre uma situação que é recorrente. Entre nós, quando alguém prospera, ou porque fez feitiço, ou porque tem alguém por trás, ou está na voga, ou porque trabalhas com o Estado, não sei mais quanto, tens alguém que está aí, é que cozinha tudo e tu só vais comer. Mostras a cara, né? Porque está assim, tá uma pessoa. A minha pergunta é, até que ponto isso é verdade? Vou dizer claramente aqui, nós não temos alguém no bastidor atrás de nós a nos empurrar. É claro que nós temos algumas pessoas com quem temos amizade que tenham uma estima por nós, que às vezes acabam nos mostrando uma linha para seguir. Só com dedicação e firmeza é que conseguimos seguir a tal linha. Certo. E também nós sabemos, ao criar qualquer negócio, você tem que ter o tal networking, né? Tens que ter conhecimento, tem que conhecer as pessoas. De qualquer forma, você tem que fazer relacionamento com as pessoas. Tens que manter o relacionamento, tens que criar relacionamento e alimentar até o relação. Certo. Agora, se você não criou relação, eu criei relação, você não pode me falar que eu sou facilitado pelo fulano ciclano. Não é feiticeiro. Não é feiticeiro. Não deixaste nada. Não, já me falaram isso, eu encontrei umas moças a falar isso no salão. Que esse que ocupa aí, você pensa que é à toa. Tá vindo, você quer, você sabe muito. Não, era uma moça que não era daqui. Opa. Começou a discutir, tem uma amiga minha, ligou para mim, olha, estava a falar de ti aqui. Estava a falar o quê? Pegaste umas folhas. Pegaste a folha, ele fala também para ir pegar. Para ir fazer jiboia, nunca me falaram. Só me falaram que era feiticeiro e fazia só de raiz nele. Aproveita a hora, vai também pegar. Para fazer também. Mas eu digo sempre às pessoas, o melhor feitiço é trabalhar. Eu trago isso para desconstruir essa nossa narrativa, que é até certo ponto desmotiva as pessoas, né? Porque pensar que o outro só conseguiu porque
alguém está por detrás disso, alguém financiou, ou porque foi pegar alguma coisa. Eu acho que isso é banal. Nós temos que ler a história dos ricos verdadeiros que o mundo tem. Muitos deles começaram do zero, do nada. Tentaram, caíram, mas na última oportunidade que teve, tornaram-se ricaços. Eu penso que precisamos trazer esses exemplos para que as pessoas não pensem que, hoje se viram que o Pupa não sei se num Lamborghini, não é uma coisinha só porque quis comprar, é porque trabalhou e foi comprar um Lamborghini. Quem, na verdade, também nós temos muitos problemas. Quem, na verdade, me conhece bem, ele sabe mesmo que eu trabalho muito. Eu trabalho pra caraça. Okay. E há quem sabe que ele se inspira mesmo naquele jogo. Só não tem coragem de vir falar. De falar, né? Mas eu sei que eu, como sou lá, já inspirei muitos jogos. Sente que há pessoas quando olham para ti, me olham com inspiração. Algumas pessoas vêm, têm coragem, vêm e falam, sei lá, muito obrigado. Disse eu estou contigo, eu também estou contigo. Obrigado por você ser sincero enquanto estou em vida. As pessoas às vezes só reconhecem uma pessoa quando as pessoas morrem. As pessoas às vezes se apertam tanto, não conseguem pedir desculpa no seu próximo. Só vai esperar quando morrer. E nessa coisa de inspiração, inspirados, não sei, tu te inspiraste em quem para se tornar um empreendedor? Quem é que foi o seu modelo? Você olhava para essa pessoa e dizer que vale a pena, eu vou tentar ser, não é ser igual a ele, mas essa pessoa transmite-me uma energia que vale a pena eu seguir. Olha, desde então sempre me inspirei na minha mãe. Mas sempre ouvi conselhos de amigos. No caso desse, Tomás, tem outros, que eu sempre ouvi conselhos deles, mas de inspiração sempre me inspirei na minha mãe. Então, o que ela faz de concreto? É uma pessoa empreendedora também? A minha mãe é uma pessoa que faz tudo. A minha mãe faz comércio, faz lavra, quando der para vender peixe, ela vai vender peixe. Quando der para vender mandioca, ela vai vender mandioca. Então é algo que está dentro da família. Dentro da família. Já existiu antes um empresário ou tu és o único nesse momento na família? Não, digo eu que não. Porque até na minha família me chamam empresários da família. Sim. Mas eu tenho irmãos também ligados a isso, que olham para mim como inspiração e empreendem. Estão a empreender. Estão a empreender, estão a sair muito bem. Exato. Bom, nós também temos aqui um lanche de uma pessoa que é empreendedora, né? Aqui agradecer mais uma vez a Matsome. A Matsome tem aqui esse carinho enorme no Gila Podcast, pois nos proporciona esse lanche. Né? Que eu acredito que não há nenhum outro podcast que você vai encontrar isso aqui. Eu falo isso de boca cheia. Se haver, que também mostrem para a gente ver. Dizer que a Matsome é uma empresa de catering, né? Eles têm aqui buffets fora do ser. E tem aqui um lunch pack que eu continuo a dizer que esse lunch pack deveria inspirar muita gente. Para vocês que têm empresas, que têm trabalhadores que muitas das vezes não têm tempo de preparar o seu pequeno almoço, com esses lunch pack da Matsome, eu penso que poderia ser aqui uma oportunidade para as pessoas levarem para o serviço, ou para eventos até também. Alguém que precisa organizar um evento e precisa de um serviço de qualidade. A Matsome está aí. Mas não é só a Matsome, nós temos também a Reprocess. A Reprocess é o nosso patrocinador desse Gila Podcast. Temos também a Mabisso, dono disso, e é grande nosso patrocinador. E para não falar também da Gila Multimédia, né? Porque fazemos parte desse grupo. Agora, para quem também acha que pode passar aqui a sua publicidade, está aí, procura pela instituição da Gila Multimédia e fechar aqui um contrato, porque não quer mais publicitar nossos serviços. E hoje nós temos canais próprios, temos páginas nas redes sociais, Facebook, Instagram, e temos esse nosso canal no YouTube. Então acho que são meios que vale a pena veicular, né, a publicidade das vossas empresas.
Então, para Matsuami, mais uma vez, muito obrigado. Está tão bom, está delicioso. Está muito bom. Epá, tenho pena de quem não tem essa oportunidade. Mas que aqui também só vêm os bons. Né? Nós não vamos convidar qualquer um. Estamos aqui a convidar os bons. E aqui o nosso amigo Kione, eu acho que esse deveria ser o nome. Yeah. O Kione é um privilegiado por estar aqui conosco e deixamos a brindar aqui com a história da vida, né? A história de vida do Kione, que vale a pena acompanhar. Kione, seguindo, o Soio é um município produtor. Digo produtor porque temos aqui a indústria petrolífera. Mas sei também que tem sido um desafio para os empresários conseguir contratos de prestação de serviço a essas empresas de produção petrolífera. Falo concretamente conteúdo local. Qual é a realidade da Aquepupa? A Aquepupa consegue fornecer serviços às empresas petrolíferas sediadas aqui no Soio? Conseguimos, entre aspas, quando somos subcontratados. Ou seja, há uma empresa que consegue, que não é ligado à área, consegue, depois vemos subcontratar. E não há aqui possibilidade, não conseguem entrar diretamente para as empresas prestadoras de serviço. Quando houver vontade, vamos conseguir. Quando haver vontade por parte deles, nós vamos conseguir. Mas onde é que vocês acham que está o bloqueio? Como empresário, tu olhas que existe uma oportunidade de negócio, mas há um bloqueio. O que acontece, na verdade? Nós também às vezes não podemos só dizer que é bloqueio. Okay. Às vezes o nosso grande problema tem algumas empresas que estão muito bem organizadas. Okay. Existem também outras que deixam a desejar. Ou seja, precisam se organizar. Então nós não podemos só falar que não há oportunidade. Mas também posso dizer assim que às vezes os que deviam nos dar uma outra coisa vão buscar também nos amigos dele. Buscam fora. Vão buscar coisas que pode-se comprar aqui e vão comprar em Luanda, que não tem necessidade. Aquele está a fazer isso porque está a buscar os amigos dele lá em Luanda. Agora, o nosso conterrâneo mesmo, que é nosso, vê também deve buscar nos irmãos dele aqui. Porque vai mais buscar fora do Soio. Então as pessoas têm que parar de ter essa mentalidade. Porque as pessoas têm que saber, se eu comprar aqui no Soio, empresa daqui, essa pessoa vai investir aqui. Okay. Então eu vou desenvolver aquela localidade que eu também faço parte. Devia ser assim, mas infelizmente não é, mas também vemos que as pessoas também vão mudando uma outra coisa. Já vimos algumas empresas aqui vão tendo um número de crescimento muito bom, apanham uma outra coisa, uma outra migalha. Mas eu só peço às pessoas que não desistam, continuam. Para a empresa estar nisso, tem que tratar esse documento, trata. A empresa para estar aqui tem que tratar o documento Y, trata. Mas da análise que faz, achas que o grande problema está só mesmo na organização das empresas? Não só é isso. Às vezes, outras pessoas também é uma fé das pessoas. Sim. É uma fé das pessoas. Ou seja, as pessoas têm noção que não sou eu. Há empresas com capacidade, mas simplesmente... Sim, o que acontece? Eu, como social, se estiver a prestar serviço num sítio, o meu irmão, Mussorongo igual, também tem a oportunidade de ir lá. Okay. Ele às vezes nem sequer faz aquele serviço. Vai se adaptar em querer ir também prestar aquele serviço porque quer tirar o social daquele contrato. Okay. Enquanto que nós, como Sorongo, devemos ser mais unidos. Você não faz esse serviço, você chama quem faz. Olha, tem esse, mano, podes não ter minha margem de X, você vai avançar e a vida continua. Nós não podemos estar sempre a nos adaptar, nos inventar em coisas que nós não fizemos para fazer. É verdade. E tu, como empresário, o que notas? A classe empresarial, no Zaire, no Soio particularmente, está unida?
Existe uma classe, mas unida não existe. Não existe união. Não existe união. Não. Não terá sido, não será também este o ponto de fraccionamento ou de fragmentação que faz com que não consigam ir à busca das oportunidades que há no mercado, principalmente para prestar serviço às empresas que trabalham? Porque as pessoas às vezes, o que falha, às vezes, as pessoas estão numa determinada organização. Em vez de nós pensar no coletivo, queremos pensar no individual. Isso nunca vai dar certo. Você à frente de alguma coisa, em vez de pensar na maioria, quer se particularizar e fazer para ti. Mas existe aqui uma associação dos empresários do Zaire. E aqui na qual eu faço parte. Faz parte. Como é que achas, como é que pensa que essa associação poderia dar mais para os empresários? Acho que deviam ter mais abertura. Acho que a tua associação também não tem muita abertura. Devia ter mais abertura. Agora a tua associação não pode só lhe chamar para preencher carteira de um anfiteatro. Não podem só lhe chamar porque para encher, porque vem um ministro fulano, vem um ciclano para encher. Acho que tem que ser ouvidos. Sente que falta isso? Falta isso. Isso até mesmo no time. Se nós ouvir a nossa equipa para responder, nós vamos dar a resposta certa. Nós temos que ouvir o nosso time para entendermos, depois respondermos. Agora as pessoas querem ouvir para responder. As pessoas têm que ouvir para entender, depois responder. Então falta aqui um trabalho dentro da classe. Tem que nos ouvir. Para nos entender. Só conseguem entender qual é a dor que nós sentimos se terem tempo de nos ouvir, pelo menos. A Kyopupa é uma marca do Zaire, do Soio, mas sei que também já tem uma pequena extensão a nível nacional. Já falamos do Moçambique, que já internacionalizaram a empresa, mas a nível do país, onde é que vocês estão? Estamos em Luanda, Malange e Lunda Norte. Exato. E a nível do Zaire só estamos no Soio? Só estamos no Soio, porque se você olhar que a nível do Zaire, onde tem maior estrutura para ter uma empresa ligada ao nosso segmento, é no Soio. Mas isso não quer dizer que nós não fizemos serviço no setor. Lá estamos no Coimbra também. No Coimbra, o único município onde estamos. Então, fizemos serviço nos outros municípios, porque nós temos que fazer primeiro um estudo de viabilidade antes de podermos investir num sítio. Se num sítio, por mês eu tenho 1 ou 2 solicitações, não vou meter a empresa lá a funcionar, que vai precisar ter pessoa que limpa o escritório, que lava tudo mais, um administrativo, tudo mais. Então, encargos que podemos evitar. Se tiver um serviço, sai uma equipa aqui, vai lá, faz o serviço e volta. Exato. Mas nós conseguimos dar resposta a nível a todos os pedidos que vocês têm. Exato. Vai, nós já estamos quase a terminar a nossa conversa. Não fica mais, chega. Estamos quase a terminar, mas eu acho que há uma pergunta que é pertinente e eu gosto sempre de fazê-la aos convidados. Se tivesse que aconselhar alguém a ser empreendedor, o que é que dirias? Não pergunta como começar. Começa. Não espera se organizar depois começar. Ao começar, vai indo se organizar. Quer dizer, não precisa tanto. Não existe. Não existe. Começa, o importante é começar. E depois, ao longo da caminhada, as coisas vão se alinhar. Imagina quando eu comecei, nós fazíamos fatura. Mas começamos já muito cedo em ter fatura certificada pela AGT, logo no começo do nosso negócio. Mas a primeira fatura que eu emiti era feita no Word. Bateste. Exato, pronto, imprimimos. E antes de vir
esse rigor da AGT, nós já imprimíamos faturas com o quê? Então, nos organizamos, quer dizer, começamos e não ficamos parados, começamos a nos organizar. Às vezes, quando você vê uma situação, não ignora, vai ver o que está acontecendo, se calhar podes aprender lá uma coisa. Ok. Yeah. Então tu estás muito focado também para aprender Para novas aprender, coisas. estou aberto para aprender. Alguém disse, olha, isso aqui eu sei fazer bem, você não sabe. Não vou falar, não, você que sabe, eu comecei primeiro, não. Eu vou parar para lhe ouvir, o que ele tem para me transmitir. É verdade. Yeah. Uma boa virtude. O mundo do negócio é um mundo de complexidades. Faz amizades, faz inimigos. Yeah. Se tiver que pedir desculpas, a quem pediria? Eu sempre digo assim, né? Eu sou uma pessoa que não tenho problema em pedir desculpa, né? Eu gostaria até de falar com a pessoa mesmo aqui presente. O Tomás, nós já fomos muito bons amigos, mas hoje já não. Eu tenho minha consciência tranquila, que eu não fiz nada fora do normal, e se tivesse que pedir desculpa, talvez a ele pediria desculpa. Né? Não que eu esteja errado, não para ultrapassar uma situação. Sente que a vossa amizade ficou beliscada, deixaram ter aquela relação que vocês tinham? Porque eu consigo reconhecer que ao andar desse tempo, então mais serviu para a tua vida. Me serviu para a minha vida. Foi de qualquer das formas, deu-me um empurrão. Exato. Isso é importante. E tiver que pedir desculpa, não teria problema com isso. Mas nunca, agora vou me meter no teu caso, nunca tiveste a oportunidade de estar com ele para. Não, eu já chamei 2 vezes para nós conversar. E o Tomás simplesmente desistiu de conversar. E pessoas que desistem de conversar, e normal, se calhar, eu também disse, vamos dar tempo, se calhar com o tempo. Se o tempo vai se encarregar em resolver isso. Okay. Mas eu tenho minha consciência tranquila e não tenho qualquer problema em pedir desculpa, porque o mundo é tão curto. As pessoas vivem hoje, amanhã podem morrer e se arrepender depois. Eu não estou para se arrepender. Certo. Certo. Keldre, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito estar aqui nessa mesa, conversarmos. Eu sei que se calhar tem muita coisa que poderia ser dita, mas as conversas são mesmo assim. Né? Procuramos o máximo saber de ti, da nossa empresa. Também sou da Keopupa. Seja bem-vindo. Sou da Keopupa. Espaço para todos. É verdade. Eu gostava, numa próxima oportunidade, se nos oferecer mais um tempo, voltares aqui, se calhar para falarmos dos outros projetos. Com certeza. Olha, temos muitos projetos que estão para vir, e se falar hoje, então vocês já não vão me convidar depois, então vamos deixar para depois para nos convidar. Sim, queremos falar da construção, que eu construo. Tá bem. Vamos voltar aqui para falar e não esquecer aqui dessa tábua maravilhosa. Essa tábua mesmo é nossa. É nossa. E mais uma vez agradecermos aqui a Matson por ter nos brindado isso e está tão delicioso. Exato. Caros internautas, mais uma vez nosso muito obrigado por acompanhar esse episódio. E o nosso apelo continua a ser o mesmo. Visitem as nossas páginas nas redes sociais. Nós também queremos crescer que nem a Keopupa, né? Já está em Moçambique. Então, também queremos ter mais seguidores, mais pessoas a subscreverem ao nosso canal do YouTube, porque é só assim que nós todos também vamos crescer e nos tornarmos grandes. Por isso, muito obrigado. Até ao próximo episódio. Estamos juntos.